A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui agora para gravar este resumão dos nossos 4 últimos estudos, que foi assim maravilhoso. Eu estou maravilhada, irmãs, porque como eu já falei para vocês, eu não tenho roteiro, mas fazendo esse resumão aqui, mais uma vez eu me deparei com um roteiro maravilhoso, né? Que começou ali o Senhor nos trazendo sobre a santificação, né? E depois trazendo aí para a oração e nos falando aí da importância também de encararmos o pecado, né? Na gravidade que ele deve ser encarado, né? Então, vamos para o nosso resumo, vamos fazer aqui uma oração. Como são 4 estudos muito profundos, eu acredito que vai passar aí de 1 hora de gravação, mas as irmãs tenham essa paciência aí, essa perseverança, porque vai valer a pena, irmãs. Vai valer a pena, você vai ver. Ali no finalzinho tem uma chave ali poderosa mesmo para as nossas vidas, que você vai entender do porquê que o Senhor está nos trazendo por este caminho. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo de Deus, eu não tenho palavras para descrever, Senhor, a minha gratidão de poder, Pai Santo e maravilhoso, estar transmitindo, Senhor, esses estudos para as minhas irmãs. Estudos esses que eu tenho vivido na prática e que também sou provada neles, Senhor, porque nós devemos viver aquilo que pregamos, pregar aquilo que vivemos. E de fato o Senhor tem transformado a minha vida através de cada uma dessas aulas que eu tenho dado para as tuas filhas, Senhor. E eu quero te agradecer porque chegamos aqui até esse resumão, esse 9º vídeo, né? Ou 10º, não sei, mas eu quero te agradecer, Senhor. Só tenho palavras de gratidão. Mais uma vez te pedir, Senhor, que coloque por terra agora todo impedimento, Senhor, da gravação desse vídeo, no áudio, Senhor, seja o que for, Pai. Também tudo aquilo que impedir tuas filhas, Senhor, de chegar a este vídeo, a essa gravação, nós colocamos por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo e maravilhoso. E que não seja mais eu, Senhor. Em nome de Jesus, que eu seja só um instrumento aqui, Pai. Purificado por Ti, Pai Santo e maravilhoso, afinado e afiado por Ti, Senhor, para acertar o alvo, Senhor, para ser, Pai Santo e maravilhoso, uma semeadora, Senhor, de sementes, Pai Santo e maravilhoso, no coração das Tuas filhas. Em nome de Jesus é que eu te peço, perdoa as minhas falhas, Pai. Em nome de Jesus, purifica-me, Pai, e usa-me agora por Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãs. Bom, como é um resumão bem profundo, mais uma vez eu usei aqui de bastante anotações, tá? Então eu vou estar lendo bastante, mas não é nada que engessado, viu, irmãs? É tudo muito espiritual. E hoje nós vamos ler bastante Bíblia, tá bom? Porque o que convence mesmo é a palavra de Deus. Irmãs, o versículo tema para o resumão aqui está em João 3,19, tá? Que vai dizer assim: e é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém vejam as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Então, nosso estudo 5, né, falava o quê? A gloriosa presença de Deus. Foi uma forma aí, né, que o Senhor nos trouxe e começamos a falar sobre santificação, né? Porque qual é o efeito de ser exposto à presença de Deus, né?
O versículo tema do estudo, né, 5, foi Isaías 33:14, que falava o seguinte: os pecadores em Sião tremem de medo, o terror se apodera dos ímpios. Dizem: quem pode conviver com este fogo consumidor? Quem pode sobreviver a estas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucra por meios desonestos, que se mantém afastado do suborno, que não dão ouvido aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Olha que maravilha, né? Então nós temos aí uma assimilação do que a gente leu ali no início e esse versículo, que é o quê? Que os pecadores temem estar na presença do Senhor. E por quê? Né? Vamos descobrir então. Esse foi o versículo tema, que nós entendemos que o caminho mais rápido e eficaz e maravilhoso, irmãos, para a santificação é ser exposto à presença de Deus. Pois o nosso Deus, em sua trindade, né, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, mas como está dizendo ali em João, o Filho, né, falando de Jesus, é luz, né? Então está escrito lá em João 3, luz que expõe o que está errado em nós. E quando encontra arrependimento, ele também é fogo consumidor, que queima e purifica-nos do pecado. Esse pecado que é exposto ali através da sua luz, né, da manifestação da luz, onde eu dei o exemplo lá no vídeo, que quanto mais luz, mais errinhos, mais defeitinho a gente vê, mais coisas se ficam expostas, né? Ou seja, este pecado que é exposto, se houver um arrependimento, quando ele nos é exposto, quando o Espírito Santo está ali nos convencendo, então o que vai acontecer? Esse fogo, ele vai nos purificar desse pecado. Mas também, se não houver arrependimento, ou seja, se houver uma dureza ali, uma resistência, ele vai trazer julgamento e juízo sobre os pecadores que resistirem ao tratamento. Ou seja, muitos não querem se aproximar da luz, desse fogo consumidor, justamente por quê? Porque amam suas práticas pecaminosas e não as querem renunciar. E de fato, ninguém continua o mesmo após uma experiência com a presença de Deus. Ou saímos mais purificados e assim nos aproximamos ainda mais, e o efeito disso é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, ou saímos disso com a condenação de quem rejeitou a luz e optou por continuar numa vida pecaminosa que afronta a Deus e rejeita o sacrifício de Jesus. Precisamos entender que quando aceitamos a Jesus como Salvador, que nos convertemos, passamos a dar frutos dessa nova natureza, né? Ou seja, os frutos que nós vamos passar a dar é justamente o quê? A santificação e a aproximação cada vez mais daquele que um dia nós vamos comparecer no juízo final. Mas nós precisamos entender o seguinte: no mundo espiritual não existe neutralidade, não existe. Ou você avança em santidade ou retrocede em pecaminosidade, correndo o inevitável risco de perder a salvação, como nós lemos lá em João 3,19. E, como foi falado ali, né? Apocalipse 22 fala o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo,
faça justiça ainda, e quem é santo se santifique mais ainda. Ou seja, não tem como você ficar ali paradinho, neutro, não. Ou você avança no processo de santificação, ou você retrocede ali na sujeira, tá bom, irmãs? Então, foi deixado claro isso, que estar exposto à presença de Deus é a forma ali, né, de nós também sermos purificados e santificados, porque ele vai trazendo a nós, nossa revelação, no nosso entendimento, através do trabalhar do Espírito Santo, vai nos mostrando aonde nós precisamos melhorar a cada dia. E ali, né, no estudo, eu contei as minhas experiências, que não vai dar para contar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito comprido, tá bom? No estudo 6, né, já foi na mesma temática ali, foi falado o seguinte: como entrar na presença de Deus? Então, nós entendemos que o acesso mais fácil e eficaz de entrar na presença de Deus, obviamente, é através da oração. Então, o Senhor nos chamou para o tema aí da oração, glória a Deus. Vimos que há níveis de busca em oração, e ali também contei, né, minhas primeiras experiências, por exemplo, no círculo de oração, e como a minha vida mudou completamente. Foi um estudo onde eu me emocionei bastante, né, irmãs? Porque, irmãs, foi realmente onde tudo mudou. Eu era noveleira, briguenta, passava o dia inteiro sem fazer nada em casa, assim, dando aquela ajeitadinha, mas minha casa tinha 2 cômodos, era rapidinho, então eu passava o dia inteiro assistindo novela, filme, e minha mente moldando aquilo. Foi onde recebi uma visita, né, antes ela não era missionária, mas hoje, né, ela é missionária, e me convidou ali para o círculo de oração, e eu comecei a ter minhas primeiras experiências, irmãs, e fui transformada. Minhas primeiras oportunidades, né, de saudação, de louvar, e ali o Senhor começou a me mover ministerialmente também, profeticamente, né? Hoje eu tenho esse ministério profético, e eu comecei ali, né? O Senhor me mostrando as coisas, me revelando o que eu tinha que fazer, e foi tudo ali. As irmãs do círculo de oração, a dirigente, né, que são mais senhoras, me ensinando, né, passo a passo, como me portar em casa. Então, irmãs, é coisa maravilhosa. Se você tiver uma oportunidade de um dia visitar um círculo de oração, né, hoje em dia eles estão colocando mais um nome, Tarde da Bênção, né, que geralmente é de tarde. Mas procure aí, tá? Ou então me chame lá no privado, eu tenho alguns horários, eu tenho, né, algumas informações de alguns que eu conheço aqui do Ministério de Perus, e outro de outras Assembleias de Deus, né, que geralmente são os que têm o círculo de oração. Eu sei que foi realmente uma experiência maravilhosa, marcante para a minha vida, que fez toda a diferença, tá bom? E aí, voltando aqui, irmãs, esse nosso grupo, não sei se você viu lá a capa, né, que fala lá: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, mulheres que carregam o céu, o Senhor me revelou tantas coisas nesse título, né, porque foi algo muito pessoal que o Senhor um dia soprou no meu ouvido, né, o Senhor falou assim: você carrega o céu. E quando ele falou isso no meu ouvido, eu já quis dividir com as minhas irmãs lá do coque, né, e aí eu falei: irmãs, vocês carregam o céu, boa noite, até amanhã, algo desse tipo. E eu nem imaginava realmente o que viria depois disso. E aí o Senhor me falou o que é carregar o céu, e muita coisa, viu, irmãs? Muita coisa. Mas, resumindo, olha essa oração aqui. Se nós vamos falar de oração, então vamos falar da oração que Jesus ensinou a gente a fazer? E vamos ver quantas coisas maravilhosas a gente pode extrair desse versículo. Olha só, Mateus 6,10. A oração começa assim: Pai nosso, né? O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Viu como que começa com ele? Já começa com ele, mas não é sobre nós, é sobre ele. Santificado seja o vosso nome. Aí olha só essa parte aqui: venha o teu reino. Mas isso é glorioso, já vou chegar nessa parte aqui, na explicação. Seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, Senhor, está tudo bem. Eu creio que o Senhor vai me dar hoje e amanhã o Senhor vai me dar hoje. Tá entendendo? Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outra parte extremamente importante, mas eu não sei como alguém consegue pedir algo para Deus se ainda está magoado com o próximo, se não conseguiu perdoar o próximo. Aqui já barrou, né? Se você tem algo contra alguém e não perdoou, aqui sua oração já encerra aqui. Por quê? Porque senão você não vai ser perdoado, e ali a gente vai entrar isso mais para frente, aí falando de pecado, né? Enfim, daquilo que impede as nossas orações. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E aqui Jesus ele faz a referência, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Essa foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos e nos faz entender melhor como uma oração é eficaz. Olha aqui o segredo. A ponto de trazer o reino de Deus, que dissipará toda a injustiça e impiedade. Minhas irmãs, quando não oramos corretamente, nós estamos perdendo a oportunidade de viver o governo de Deus sobre toda e qualquer circunstância que nos assola. Venha o teu reino, irmã. Sabe o que é vir o reino de Deus para as nossas vidas, para todas as áreas das nossas vidas? A gente precisa entender que, olha só, tanto a morte quanto a destruição e todo roubo vem de Satanás, porque foi para isso que ele veio: roubar, matar e destruir. E toda a vida abundante vem do nosso Jesus. Esse versículo, se eu não me engano, não separei aqui, acho que é João 10, alguma coisa, vai falar aqui, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Essas forças malignas, elas trabalham para roubar nossas bênçãos, destruir nossa vida material e espiritual e nos levar à morte espiritual, que é a perda da salvação, e a morte física, ou seja, tudo que envolve a morte física, inclusive doenças, né? Satanás pode estar com o seu dedinho aí, porque isso veio dele, veio do pecado, né? Quando o reino de Deus é estabelecido em nossas vidas, aí, irmãs, nós podemos contar com toda a ação divina ao nosso favor. Irmãs, olha isso! Então, Satanás ele já estava fazendo aquela bagunça toda nas nossas vidas, travando isso, travando aquilo. Você tem uma vida que está, meu Deus do céu, é confusão de todos os lados. Aí olha só, que quando o reino de Deus é estabelecido em nossas vidas, irmãs, nós podemos contar com toda a ação divina ao nosso favor, como também de anjos, arcanjos, do Espírito Santo, do seu poder, de sua unção, do seu revestimento, das armaduras, ou seja, todo o mundo espiritual celestial trabalha em nosso favor, o quê? Desfazendo as obras do inimigo. Pois foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Agora eu quero ler este versículo aqui com vocês e vocês vão ver que maravilha, como uma coisa vai linkando a outra, vai ligando a outro estudo. Olha só, 1 João 3,7, leia isso com muita atenção. Primeiro vai falar o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Mas é a palavra que está falando isso, o apóstolo João. Para isso, o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Tá entendendo, irmãs? Ou seja, entra num processo de santificação e vai eliminando os pecados antigos. Não tem essa de você ficar a vida inteira lutando contra um pecado, a gente vai falar disso mais daqui a pouco. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Profundo, né, irmãs? Profundo. Então nós entendemos aqui que quando nós acessamos ao Senhor em oração e com a oração correta, o reino de Deus é estabelecido em nossas vidas, o governo de Deus é estabelecido. Não é mais o diabo que vai ficar fazendo a festa ali, atrapalhando sua vida, e enfermidade, e confusão, não. Quando o reino de Deus é estabelecido, vocês já assistiram aquele filme O Quarto de Guerra, quando ela faz aquela oração poderosa, que fala, quem manda aqui é o Senhor, é isso mesmo. Quando o reino de Deus é estabelecido, irmãs, quem começa a governar as nossas vidas e começa a lutar e começa a limpar toda a sujeira, aí a gente vai falar de batalha espiritual, de libertação. Por quê? Porque é todo um processo de limpeza mesmo. E aí nós conseguimos ver e viver os frutos disso, viver os frutos de uma oração poderosa, irmãs. Isso é maravilhoso. E aí você vê que essa leitura que a gente fez agora já linkou com o estudo 7. O estudo 7 falava o quê? A oração que Deus atende, né? E a gente leu ali João 15, 7, mas eu vou ler um pouquinho mais, tá, irmãs? João 15, 7 a seguir fala o seguinte: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que profundo isso. Ou seja, essa é aquela oração que, em primeiro lugar, deseja a Deus acima de qualquer outra coisa e que obedece o maior e mais importante dos mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, irmãs, precisamos vigiar para não abandonar esse amor. Então, nesse estudo foi falado muito sobre o amor a Deus, sobre o primeiro e grande mandamento, que muitos nem pregam mais, não é? Então, precisamos vigiar para não abandonar esse amor pelas trivialidades da vida. Irmãs, isso se compara ao mesmo que Esaú fez ao trocar uma bênção eterna por um prato mesquinho de lentilhas. Lá em Hebreus vai dizer que ele não achou lugar de arrependimento. Vamos ler? Hebreus 12, versículo 14 em diante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só como esse versículo já começa. Aí começa aqui, né? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muito se contamine. A gente falou muito disso lá nos primeiros estudos, né? Sobre essa raiz de amargura aí, que na verdade é idolatria, é rebelião contra o Senhor, tá? E olha isso aqui. Olha o que se compara você desprezar o eterno pelo trivial. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú,
que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, aquilo lá era uma figura do que nós podemos correr o risco de fazer hoje. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha isso, minhas irmãs. Então nós precisamos analisar se na nossa vida pessoal não trocamos a única coisa que realmente importa no papel de Maria, né? Aquela Maria que descansa aos pés de Jesus, né? Que descansa e desfruta e é ensinada ali, né? Por o que? A gente vai trocar a Maria por toda a correria dessa vida, né? Perdendo a oportunidade de viver milagres surpreendentes em Jesus. Vamos ler o que está escrito aqui, ó, em Lucas 10, 41, para a gente entender o que Marta perdeu de viver. Irmãs, Jesus, ele transformou água em vinho, ele multiplicou peixe, ele multiplicou pão. Irmãs, se Marta tivesse saído, entendemos sim todo aquele cuidado que ela quis ter, ótimo, mas se ela se colocasse no lugar ali que nem igual Maria, aí de repente na hora que desse fome todo mundo, que provavelmente Marta estava preparando alguma coisa para aquela multidão de gente comer, né? Porque Jesus, quando ele não chegava sozinho, né? Ele tinha pelo menos 12 ali com ele. E Marta preocupada, né? Porque tinha que alimentar todo mundo. Mas eu tenho certeza, minhas amadas, que se ela se colocasse ali no lugar de Maria, você acha que Jesus não ia multiplicar o alimento ali para todos que estavam ali? Jesus não ia transformar um pouco de água ali que tivesse em vinho para todos? Então Marta perdeu de viver coisas maravilhosas. Por quê? Porque achou que tinha que ser do jeito dela, que só ia ficar bom do jeito dela e tal. Mas isso é profundo, isso é da gente analisar. Vamos ler aqui, olha só, Lucas 10, 41, Jesus fala assim: e respondendo disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, uma coisa só é necessária, irmãs, e é essa boa parte que não vai ser tirada de nós. Irmãos, a palavra de Deus, a revelação, tudo que vivemos com Jesus não é tirado de nós. Você já viu tantas experiências que a gente viveu por aí, e trabalho, e não sei o que, daqui a pouco, ó, já foi. É a mesma coisa de correr atrás do vento, o vento vai, e você perde, você não lembra mais, você não viveu mais. Mas, irmãs, as experiências que nós temos com o nosso Deus, elas não são tiradas de nós, pelo contrário, elas dão frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. Tá entendendo, minhas amadas? Então vamos nos aquietar, vamos ver se não está faltando aí a gente deixar as coisas mais no controle do nosso Deus, para a gente viver operações de milagres e a gente desfrutar mais da presença dele, assim como Maria. E aqui, né, falando um pouco agora da vida eclesiástica, né, porque eu não vou conseguir dar todos os tópicos aqui que nem eu fiz lá, então aqui eu vou entrar um pouco na parte da igreja. Na vida eclesiástica, ou seja, como igreja, precisamos analisar se não tomamos o caminho da igreja de Éfeso, né? Que abandonou o primeiro amor pelo ativismo religioso. Irmãs, abandonar o primeiro amor é um pecado que nos afasta de Deus, impede que nossas orações sejam atendidas. Eu sempre falo, né, Isaías 59, 2. Eu ainda nem coloquei aqui para a gente ler hoje, mas leia lá, irmãs. Leia o Isaías 59 inteirinho que você vai ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Eu não deixei separado. Qualquer coisa eu faço um cortinho aqui, olha só. Isaías 59 fala o seguinte: ouçam. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los.
mas foram suas maldades que o separaram de Deus, e por causa dos seus pecados ele se afastou de vocês e não ouvirá as suas orações. Olha isso, meus amados. Como é importante nós vivemos uma vida na presença de Deus, mas se nós estivermos em pecado, Ele mesmo se afasta de nós. Vamos ler aqui a questão de Apocalipse ali da igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2 fala o seguinte, olha só que interessante. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não suporta os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são. Você achou os mentirosos, olha só. Sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho, porém, contra ti, que fizeste tudo isso, mas deixaste o teu primeiro amor. E aí ele fala, lembra depois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente te virei, e tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. Castiçal aqui fala de igreja, tirarei o teu lugar ali de igreja, se não te arrependeres. Irmãs, ou seja, cair no ativismo religioso, fazer muitas coisas para Deus e deixar o primeiro amor a Deus é um pecado. Precisa ser recordado, precisa ser reconhecido como um pecado, porque aqui está falando, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras, meus amados. Então vamos ver, analisar nossa vida, nosso cotidiano aí na igreja, se a gente não está fazendo muita coisa para Deus, sem Deus, não é? Isso é terrível. Tem um louvor que eu gosto de mudar um pouquinho a letra dele, que fala assim, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mas aí naquela frasezinha que a gente fala assim, ó, nos átrios do Senhor, eu coloco com o Senhor, então eu falo, nos átrios com o Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando amor. Então, irmãs, viver e fazer tudo com o Senhor é diferente de fazer para o Senhor. Porque muitos vão fazer muitas coisas para o Senhor, em nome do Senhor, e naquele dia vai ouvir aquela terrível frase, né? Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu falei muitas experiências, né, nesses 4 estudos. Como eu disse, não tem como eu contar minhas experiências no resumão, senão vai ficar muito comprido, irmãs. A gente vai agora para o estudo 8, tá? Da oração que Deus atende, do estudo 7, a gente vai para a oração que Deus abomina. Bom, já dá para perceber qual é, né? É a oração de um pecador que não se arrepende. Né? Provérbios 28:9, que a gente usou ali como versículo tema, diz o seguinte, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, ou seja, os mandamentos, né, para o obedecer, até a sua oração será abominável. Mas o dia que eu descobri que minhas orações estavam sendo abomináveis para o Senhor, porque eu estava em desobediência, e não era as leis não, né? Tudo bem que depois a gente vai falar, tem uma aula só sobre lei e graça,
Mas aí eu estava desobedecendo algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração que era para mim fazer e eu me recusei. E aí eu senti aquele esfriamento e aí o Senhor me deu esse versículo. E aí eu entendi, eu falei, meu Deus, até minhas orações estão sendo abomináveis. Por quê? Porque eu desobedeci uma ordem do Senhor, uma ordem direta, eu desobedeci deliberadamente. Tá entendendo, irmãs? Então toma cuidado. Por exemplo, o Senhor fala para você, ó, vai ali e faz tal coisa. Você rejeita aquilo, fala, não. Mas cuidado a partir daí, tá bom? Então examina tudo, tá bom? Examina tudo. O que o Senhor ele nos manda fazer, ele nos dá condição para fazer, ele nos dá graça para fazer. Jesus jamais vai nos pedir algo que nós venhamos fazer, que ele não nos dê graça, nos capacite para isso. E uma das coisas que ele pediu, por exemplo, que ele falou é, sede santos, porque eu sou santo. Você acha que Jesus ia falar para a gente ser santo se ele não fosse nos capacitar para isso? Você acha que ele ia pedir algo que a gente não tivesse condições de fazer? Você acha que ele seria injusto de fazer isso? Não. Então, se ele faz isso, se ele pede, se ele dá essa ordenança, é porque ele sabe que nele nós somos capazes, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Entenda que, além de abandonar o primeiro amor, ser um fator decisivo para que Deus nos ouça, também é um pecado deliberado que produz consequências terríveis e até mesmo inevitáveis. Pois um pecado, quando não é rejeitado no seu primeiro nível, que seria a tentação, abre brechas, que abre portas e que abre legalidades. Então vamos falar um pouco sobre a questão da tentação? Porque assim, irmãs, a gente está falando aqui tratando sobre pecado, certo? Mas muitos dizem assim, se eu tiver só na tentação, então eu ainda não pequei. Mas e aí? Qual é realmente esse nível da tentação? Não é isso? A gente precisa entender o seguinte, o nível da tentação é quando o mal ele é sugerido na nossa mente. A partir daí, a partir do momento que nós não rejeitamos essa sugestão maligna e abrigamos aquela tentação na mente, já começou o processo de pecado aí, irmãs. Começamos a dar lugar àquilo com pensamento, imaginação, nós já estamos pecando. Porque foi o próprio Jesus que disse isso. Dando aquele exemplo, por exemplo, né, do adultério. Antes, se você fosse pego ali no adultério, você se deitasse com alguém que não é seu cônjuge, você estaria adulterando. Hoje não. Se você só imaginar isso na sua mente, se você só cobiçar na sua mente, você já está pecando, você já adulterou. Tá entendendo? Então, a graça, irmãs, ela nos capacita a não pecar. Mas não vem com essa de que a graça facilitou as coisas, não. Na verdade, houve um upgrade aí, por quê? Porque agora as coisas começam já no nosso interior. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá condição, sim, para rejeitar o pecado assim que ele é sugerido. Tá entendendo, irmãs? Por quê? Porque todo o processo de pecado oferecido a um cristão, né? Ele é extremamente sutil, tá? Ou seja, assim como foi lá com Eva no Jardim do Éden, sabe? E isso abre brechas, irmãs, que começa na mente, desce para o coração, abrindo portas para a consumação do pecado, que é iniquidade. Vamos ler lá, irmãs? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, se eu deixei separado, só para a gente entender um pouco o que aconteceu ali com Eva, porque isso é muito importante, minhas amadas. Olha só, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha a sutileza de Satanás.
Ele já não chegou chegando, oferecendo, não. Ele começou a colocar o quê? Dúvida na cabeça de Eva, na mente. Dizer que as coisas começam na mente. E aí o que acontece? Eva começou a dar lugar àquela conversa, que ela já deveria ter rejeitado imediatamente. E aí disse a mulher à serpente: dos frutos da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha isso, irmãos. Aí a serpente já começa a colocar o quê? Em dúvida a palavra de Deus. Aí fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí agora, ó, já desceu pro coração. Por quê? Porque aqui vai suscitar o que? O desejo dela de ser como Deus, de ter o conhecimento antecipado das coisas. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, olha como saiu de uma conversa sutil, desceu para a mente, veio para o coração como um desejo para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, ou seja, consumou. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha isso, irmãs. Ou seja, veio para a mente, desceu para o coração, e agora ela consumou, afetando drasticamente e completamente o seu espírito, não só o dela, mas de todos ali que vieram após, e que nós estamos vendo a consequência terrível. Então, irmãs, vamos tomar cuidado, porque lá na oração que nós lemos, nosso Deus nunca vai nos induzir à tentação. Quem faz isso é Satanás, e de uma forma muito sutil. Então, irmãs, a partir do momento que você desconfiou que aquilo não é de Deus, já repreende, já expulsa, já põe um louvor, já começa a orar. Tá entendendo? Não aceita as sugestões malignas, principalmente quando ela começar a te colocar em dúvida as coisas de Deus, a palavra de Deus, viu? E ele faz isso justamente onde a gente está meio insatisfeito, sabe? Está meio insatisfeito com alguma área da sua vida? Cuidado, o inimigo ele vai chegar aí, nessa área. Vamos lá, a gente estava na tentação, é quando o mal é sugerido na nossa mente. Nós abrigamos aquela tentação, começamos a dar lugar como pensamentos e imaginações, que eu já falei aqui. Todo o processo de pecado oferecido a um cristão é extremamente sutil, assim como foi lá com Eva no Jardim do Éden, e aí isso abre brechas que começam na mente, desce para o coração abrindo portas para a consumação do pecado, que aí se torna iniquidade. Pecado consumado é iniquidade. Por quê? Porque teve etapas que você poderia ter barrado ali, mas você foi deixando aquilo, veio de um pecado, uma tentação, para uma pecaminosidade, para uma transgressão, e quando você consumou, você cometeu uma iniquidade. Todo pecado é uma grande e grave afronta ao Deus que nos salvou, enviando seu Filho amado, mas para sofrer terrivelmente em nosso lugar. E a única forma de não recebermos esse juízo da ira de Deus que veio sobre o Filho, tá? Porque quando Jesus estava ali crucificado, ele também estava recebendo nele a ira de Deus sobre o pecado do homem. E aí, a única forma da gente não receber essa ira de Deus sobre o pecado, o juízo de Deus que teria que ser para nós, mas que foi derramado ali em Jesus, é nos livrarmos, irmãos, dessa condenação eterna, de sofrermos essa ira, irmãos, porque nosso Deus ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Ele é longâmino, mas também chega uma hora que vem o juízo. Então, a única forma é nós abandonando esse pecado,
ou seja, nos arrependendo, pedindo perdão, abandonando completamente esse pecado. E assim nós encontramos misericórdia e graça para não pecarmos outra vez. E isso como? Através do processo de santificação, ou seja, de uma vida constantemente exposta à presença de Deus. Aqui em 1 João 3,9, que a gente já até leu lá em cima, só para finalizar, vai falar exatamente isso. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Irmãs, isso não são palavras minhas, são palavras retiradas da Bíblia. Você pode ler e reler cada versículo que eu coloquei aqui. Todos eles, amados, vai falar o quê? Que nós precisamos entrar, sim, por esse processo de santificação, de oração, né? Tudo que falamos aqui é justamente o quê? Para que a justiça de Deus se estabeleça nas nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de oração. Mas para que essa oração seja efetiva, seja eficaz, nós não podemos estar numa vida pecaminosa, porque isso vai o quê? Vai significar que tem algo muito errado. Cristão, quem é realmente salvo, não vive na prática do pecado. Nós vivemos num processo contínuo de santificação, ou seja, abandonando as velhas práticas, as velhas obras. É óbvio que o Senhor vai nos mostrando, vai revelando cada vez mais coisas que nós precisamos tratar, mas a gente vai ver que muitas coisas que nós praticávamos lá atrás, nós não praticamos mais e nem desejamos mais. Uma vez eu disse numa pregação que para o cristão a verdade é que é difícil pecar. Para nós, irmãos, tem que ser difícil pecar. Ou seja, a gente vê algo, vê que é errado, aquilo já tem que nos causar uma repulsa. Satanás ele tem que dar trabalho mesmo para que a gente faça a gente pecar. E a gente tem que tomar cuidado, minhas amadas irmãs, porque a verdade é que estamos pecando em coisas que não parecem ser pecado, como abandonar o primeiro amor, maledicência, que é falar mal do próximo, pensar mal do próximo, tá entendendo? A gula é pecado, minhas irmãs, e o cristão parece que ele se orgulha de falar que come bastante. É um pecado terrível. Não cuidar da alimentação do seu corpo, o que você está fazendo com o seu corpo. Então são muitas coisas, minhas amadas, que nós podemos estar aí em pecado, em rebelião, ou seja, toda aquela questão de raiz de amargura também é pecado. Não perdoar o seu irmão. Irmãs, tem muita coisa para nós sermos tratados. E é maravilhoso, eu sempre falo, irmãs, não rejeite uma palavra de confronto. Uma palavra de confronto é Deus te mostrando aonde, o que mais precisa aí ser tratado. É Deus tirando você do caminho errado e recalculando a sua rota e falando, olha, volta. Esse resumão aqui eu sempre falei no outro, né? É importante o que? A gente sempre recapitular as coisas que o Senhor nos fala, para que a gente veja se a gente está andando no caminho que é Cristo, que nos levará a estar com Ele em glória por toda a eternidade, abandonando, irmãos, esse mundo de perdição que está cada vez pior. Então, minhas amadas, vamos encarar todo esse assunto aqui de santificação, de oração correta, de pecado, com muita seriedade, porque disso pode depender a salvação da sua família, a sua salvação. Uma oração que você pode estar fazendo aí não está sendo atendida.
Vamos vigiar, minhas irmãs, porque eu sei que os próximos estudos aí, o Senhor, Ele quis nos levar por esse caminho, porque eu sei que o que vai vir aí vai requerer de nós, que nós tenhamos nós passamos, né, por este processo de santificação, de comunhão com a palavra de Deus, como foram os primeiros 4 estudos, tá bom? Eu sou muito feliz e grata a Deus por ter conseguido chegar até aqui e quero fazer essa oração com você para encerrarmos. Amado Deus, Jesus, muito obrigada, Pai. Senhor, o Senhor sabe que hoje eu tinha muitas coisas para estar fazendo neste horário, mas eu te agradeço porque o Senhor me impeliu a estar aqui, Senhor. Me ajudou a fazer este resumo, acrescentei mais coisas que eu não havia falado nos outros estudos, e também não pude trazer todos os outros conteúdos, Pai, mas eu sei que as tuas filhas vão se interessar e vão ali, Senhor, acessar os outros estudos para ver as experiências que eu tive com o Senhor em cada uma desses tópicos, desses estudos, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te pedir que cubra a vida das minhas irmãs, Pai, com o teu fogo, Senhor, consumidor, que consuma toda obra contrária, toda obra maligna, Senhor. Venha o teu reino sobre as nossas vidas, estabeleça-se, Senhor, o teu reino, o teu governo, fazendo cair por terra toda obra do maligno, Senhor. Toda tentação caia por terra, Pai. Todo pecado seja revelado a nós, Senhor, que o Espírito Santo traga um convencimento, e que quando nós fomos confrontados pelo Espírito Santo, nós não venhamos rejeitar, nós não venhamos endurecer os nossos corações, pelo contrário, venhamos ver nisso uma oportunidade de nos santificarmos, de nos purificarmos e de nos parecermos cada vez mais contigo, refletindo a tua glória, a tua luz, a tua santidade. Que não sejamos como aqueles que rejeitam a luz por medo das nossas obras serem expostas. Pelo contrário, que possamos ser perseguidores constantes da luz que é Jesus, para que nós possamos, Senhor, sempre frutificar cada vez mais e mais, e que o teu nome seja glorificado, assim como está escrito, não lembro a referência, mas lá no meu perfil, assim resplandeça vossas boas obras, para que o vosso Pai seja glorificado. Sim, Senhor, nós queremos ser pessoas da luz, pessoas, Pai Santo e maravilhoso, que busca a santificação, que quer se parecer mais contigo, e que o inimigo não vai ter armas, Senhor, para lutar contra as nossas vidas, porque não há nada, Senhor, em nós, Pai, escondido, oculto, amarrado a Ele, Senhor. Em nome de Jesus, nós não temos, Senhor, o que temer, Senhor, pelo contrário. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. E assim é a nossa vida, Senhor, a partir deste estudo que nós queremos nos alinhar, Senhor. Se nós estávamos andando errado, Senhor, se nós estávamos sendo ativistas, fazendo tantas coisas e nos dispersamos, Senhor, nos perdemos do primeiro e verdadeiro amor. Senhor, alinha-nos as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, traz a nossa lembrança onde caímos, Senhor. Opere em nós o arrependimento, Senhor, e a volta às primeiras obras e ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minhas amadas. 1 hora de vídeo, mas vai valer a pena, em nome de Jesus.